Nesta semana em Quando Me Apaixono, Isidro, chateado, comenta com Inês que a situação com Constanza é muito complicada, pois agora ela não é só mais uma colaboradora do centro, mas também é cunhada de Regina. Inês não entende muito bem o que o marido está insinuando, e ele explica que se a dona do centro resolver demitir a cunhada, que é o que caberia nesse caso, pode gerar um grande problema na família, inclusive com Gonçalo. Mas a mulher avisa que sua sócia já tinha avisado a socialite que ela estava quebrando as regras do centro, ao privilegiar Amparinho com presentes e ainda levar a menina para sua casa. Ele diz ainda que só espera que Regina tome as providências que a esposa espera, e Inês deixa claro que se a amiga não fizer isso, é com ela que vai ter que se entender. Nesse meio tempo, Julieta diz a Adriana e Matias que conversou com sua família, que está disposta a apoiá-la, e resolveu ficar com o restaurante de César, mas só se o casal a ajudar, como prometeram. Matias diz que ele e a noiva vão ajudar na contabilidade do negócio, e a moça, então, avisa que vai falar com Benjamin ainda naquele dia. No meio do papo, Julieta comenta que encontrou Roberta em seu prédio na noite anterior, e achou estranho, pois pensou que ela morasse na mansão de Gonçalo. Matias confirma que sua ex-mulher continua morando com o pai, mas a moça, então, diz que a situação é ainda mais estranha, pois foi Roberta quem abriu a porta do apartamento. Adriana não entende nada, e Julieta explica que eram umas 9 horas da noite quando estava saindo de sua casa, e viu Roberta entrar no apartamento que fica no mesmo andar. Adriana, se dando conta do que está acontecendo, implora a Deus que aquilo não seja o que ela está imaginando que é. Nesse meio tempo, Gonçalo e Regina chegam em casa, e são recebidos por Roberta. O telefone toca e Regina atende. É Renata que, tentando se desvencilhar dos beijinhos do marido, quer saber como foi a lua de mel e tudo mais. Do outro lado da linha, Regina conta que foi tudo maravilhoso, e que foi uma pena terem sido tão poucos dias. Renata, então, diz à mulher que ela e o marido gostariam de convidar o casal para ir naquele final de semana para a fazenda. Jerônimo não sossega o facho e mal deixa a moça falar no telefone. Mesmo assim, ela consegue explicar para a suposta madrasta que gostaria que eles fossem naquele final de semana para o interior, para curtir um pouquinho. Enquanto isso, Jerônimo sobe no braço do sofá para se atirar em cima da esposa, que consegue escapar, levando o telefone junto e tentando dizer que Jerônimo a pediu em casamento novamente, e os dois vão se casar naquela sexta-feira, e ela queria que os dois estivessem ali para a cerimônia, explicando que os dois ainda estão casados no religioso, e por isso, decidiram oficializar novamente a relação no civil. Regina fica feliz da vida, e diz que está com Gonçalo e Roberta, avisando que já contou aos dois sobre a novidade. A mulher passa o telefone para o marido, que diz que a filha pode contar com eles, enquanto Jerônimo continua incomodando a moça. E Roberta, apesar de tentar disfarçar, não consegue esconder a inveja que sente da irmã. Enquanto isso, o namoro entre Aníbal e Alisson vai de vento em popa. O casalzinho passeia pela região, curtindo o local. Na Bonita, Carlos tenta falar com Matilde, mas ela se nega e manda os recados por Hermínia, avisando que, se o moço quiser conversar com ela, primeiro tem que mandar Priscila embora. Na capital, Roberta liga imediatamente para Augusto e conta que a irmã acabou de telefonar, convidando ela e os pais para irem para a fazenda no final de semana, pois ela e Jerônimo vão se casar novamente. O fazendeiro tem uma síncope ao celular e diz que não pode permitir que isso aconteça. Roberta, então, argumenta que sabe disso, e é por isso que ela está avisando o sujeito para que ele possa tomar as providências necessárias e evitar o matrimônio de Renata, mas desta vez, sem falhar. O Patife avisa a comparsa que vai agir imediatamente e desta vez seu plano não vai falhar. Roberta, entretanto, diz que o cara planejou várias coisas que não deram certo e ele se defende, avisando que não ficou de braços cruzados e se Jerônimo foi preso, foi por sua causa. Mesmo assim, a moça continua xingando o sujeito ao telefone e diz: mas isso não serviu de nada porque ele nem sequer pisou na cadeia. E quer saber? Esses dias só serviram para que aqueles dois estúpidos ficassem juntos e agora decidissem se casar. Furioso, Augusto jura que desta vez não vai falhar e jura que o casamento não vai acontecer, mesmo que ele tenha que agir pessoalmente. Mas no meio da ligação, Duran ouve um barulho e vai até a porta do escritório. Quando abre, dá de cara com o filho e parte para cima do rapaz, empurrando Aníbal e perguntando se o moço estava atrás da porta escutando a conversa. Aníbal se defende, dizendo que acabou de chegar e só foi perguntar se o pai iria comer. O sujeito manda o filho comer sozinho, pois precisa ir urgente ao povoado. Na Bonita, depois de convidar Adriana e Matias para o casamento, Renata percebe que Matilde não está bem,
e diz que soube o que aconteceu. A moça pede desculpa pelos gritos, avisando que não conseguiu se conter. Mas a patroa diz que compreende perfeitamente a indignação da moça. Mas a empregada comenta que, agora, quem entende tudo é ela, pois pode perceber o que Renata sentiu quando Marina estava hospedada ali, pois as duas são as outras. Renata então explica que não é a mesma coisa e diz: Matilde, não é a mesma coisa. A minha outra, a Marina, é mãe dos filhos do Jerônimo e vai estar nas nossas vidas para sempre. Agora, a sua outra, ou seja, a Priscila, faz parte do passado do Carlos. Matilde não aceita a explicação e diz: que passado, que nada, porque os dois se dão bem, trabalham juntos e ela fica por aí dizendo: meu Charlie e tudo mais. Para encurtar o papo, Renata deixa claro que nem Matilde nem Carlos são santos, e os dois já tiveram outros namorados no passado, mas é a empregada que Carlos ama, e por isso a pediu em casamento. A mulher ainda lembra que o agrônomo sempre deixou claro que a moça era sua noiva, desde que Priscila chegou ali, e aconselha a moça a não permitir que o ciúme destrua a linda relação que o casal tem, como aconteceu com ela. Matilde não entende, e Renata explica que, por ciúme e por não falar, o Jerônimo começou a ter uma relação com Marina quando ela estava com Augusto, e agora as consequências são irreparáveis. No escritório, Carlos tem o mesmo papo sério com Jerônimo, mas diz que a noiva é teimosa e birrenta e não quer entender as razões das coisas. Linhares lembra que no dia anterior, comentou com um amigo que, conhecendo a Matilde, o melhor seria ele ter dito tudo desde o princípio. Porém, como ele não fez isso, quer saber o que o agrônomo pretende fazer dali em diante. Desesperado, o rapaz conta: como assim, Jerônimo? A Matilde me mandou pastar e disse que enquanto a Priscila ficar aqui, ela não quer mais nada comigo. Linhares então pergunta ao amigo se a enóloga é muito importante para o rapaz. Ele explica que a moça é essencial, pois ele está todo esgualepado e não consegue fazer as misturas. Vendo que a situação é mais complicada do que ele imagina, Jerônimo aconselha o amigo a tomar uma decisão e escolher se prefere que a enóloga continue trabalhando ali, ou manter seu noivado com Matilde, avisando que isso ele vai ter que decidir sozinho. Na empresa, Gonçalo encontra-se com a família depois de ter voltado da lua de mel e comenta sobre o casamento de Jerônimo e Renata naquele final de semana, na fazenda. Honório, que não estava sabendo de nada, fica boiando, mas Adriana explica a situação ao pai, e ainda diz que a amiga deve ter ligado para Constanza para avisar. Inês vai ver Regina para lhe dar as boas-vindas e diz que sentiu saudades da amiga. A fisioterapeuta diz que está muito feliz, depois de muito sofrimento em sua vida, mas quer saber como andam as coisas na capital. Inês, então, comenta que, vendo a amiga tão contente, não sabe se aquele é o melhor momento para falar sobre o que está acontecendo, pois trata-se de um assunto delicado, que envolve Corina e Constanza. Regina mata a charada, e diz que isso só pode ter a ver com o bebê da moça, que recentemente procurou o centro em busca de ajuda. Honório resolve ligar para casa para saber como andam as coisas por lá. Constanza, agarrada ao bebê, atende ao telefone e diz ao marido que achava que ele ainda estava chateado com ela. O empresário, então, comenta que a esposa sabe muito bem por que ele está chateado, mas avisa que ligou para saber se a mulher falou com Renata. A socialite conta que a sobrinha ligou, mas ela estava ocupada e ficou de retornar a ligação, porém esqueceu. Honório conta que a sobrinha entrou em contato para avisar que ela e Jerônimo vão se casar novamente naquele final de semana e querem que toda a família vá para a fazenda. Porém, a mulher avisa que não sabe se poderá ir, pois não pode deixar Amparinho. Pronto. Honório fica furioso e diz novamente que a menina é responsabilidade da mãe dela e não de sua esposa, mandando Constanza localizar Corina de uma vez e entregar a bebê para ela. A socialite conta que não sabe onde encontrar a mulher e o empresário, ainda mais bravo, quer saber se a esposa está pensando mesmo em deixar de ir ao casamento da sobrinha para ficar com uma criança que não é dela. Constanza diz que não sabe o que vai fazer, pois não quer deixar de ir à cerimônia no interior, mas também não pode deixar a garotinha desassistida. Do outro lado da linha, Honório perde a paciência e diz: olha só, Constanza, faça o que você tiver vontade, mas vou logo avisando que eu vou a esse casamento. E se você prefere dar prioridade a essa menina que não é nada sua do que a sua sobrinha, é problema seu, não meu. Na mansão, Regina, indignada, diz a Inês que não pode acreditar que a cunhada levou novamente Amparinho e a mãe para sua casa, mesmo depois dela ter avisado que, se Constanza quebrasse novamente as regras do centro, seria obrigada a pedir que ela se afastasse de suas funções na instituição.
Inês lembra que Regina está certa em seguir o estatuto, mas o problema é que Constanza não é só uma voluntária, mas também cunhada da amiga, o que complica as coisas. Regina promete que vai falar com a socialite novamente e Inês quer saber se a fisioterapeuta vai demitir a mulher do centro. Enquanto isso, Lázaro e Karina se divertem pelas ruas da capital, curtindo a lua de mel. Sentados juntinhos no banco de uma praça, o casal comenta que nunca tinha imaginado que a capital seria uma cidade tão grande e com tanta gente. Na prisão de segurança máxima, um dos detentos se aproxima de Álvaro, comentando que é dia de visitas e só os dois estão sozinhos ali, como cachorros. Neves, que está depressivo, não se conforma que tenha perdido Karina, dizendo a si mesmo que, mesmo que ela não acredite, ele sempre a amou. E no interior, enquanto conversa com o marido sentada num banco do pátio da igreja, Renata diz que está indecisa sobre o que vai usar no casamento. Jerônimo diz que ela pode variar, pois pretende casar com a esposa todos os anos de sua vida. Marina, que estava passando por ali, vê os dois e resolve se esconder, para ouvir a conversa e sofre cada vez mais com o amor dos dois. Nesse meio tempo, Augusto vai ver Saul e pergunta ao cara se o plano dele ficou claro. O médico responde que o sujeito já repetiu 3 vezes o que ele tem que fazer, mas Duran responde que está cansado das coisas não saírem como ele quer, avisando que aquela pode ser a sua última chance. Saul fica bravo e diz que não tem culpa se o cara fracassou antes, e ainda diz que não admite que o fazendeiro vá procurá-lo para gritar com ele sobre suas frustrações. Augusto enfrenta o rapaz e diz que tem o direito de fazer isso, pois ele é quem está pagando tudo, mas se o moço não quiser fazer o serviço, é melhor dizer logo, pois não está disposto a perder tempo com ele. Saul recua e diz que já sabe o que tem que fazer. O fazendeiro então saca do bolso um maço de notas e entrega ao salafrário, dizendo que pode chegar a ser muito generoso com quem cumpre suas ordens, mas tudo tem que sair perfeito. Enquanto o médico conta o dinheiro, Augusto pensa com seus botões. Você será minha, Renata Monterrúbio, quando o Jerônimo não estiver mais no meu caminho. Na porta da igreja, Jerônimo e Renata continuam namorando, e Marina continua sofrendo, ouvindo a conversa e os beijos do casal. Antônio aparece para estragar o romance e diz que soube que o casamento religioso dos dois não foi anulado. Jerônimo aproveita para comentar que eles agora vão se casar novamente no civil na sexta-feira. Renata convida o seminarista para ir à cerimônia e Linhares avisa que precisa ir ao cartório. Assim que fica sozinho, o seminarista avisa a moça que está com tudo preparado na casa paroquial para darem início ao projeto. Mas Renata pede que eles não trabalhem na iniciativa na casa do padre, pois sabe que Marina mora lá e as duas vão se sentir incomodadas por estarem juntas no mesmo lugar. Antônio concorda e pede a Renata que o espere na cafeteria que tem ali perto, enquanto ele pega o material. E Marina continua sofrendo, segurando a barriga. Na Bonita, Carlos e Priscila trabalham no laboratório da Bonita e conseguem produzir a primeira amostra do vinho. A moça prova e diz que está muito ácido. O rapaz concorda e a garota resolve dar em cima dele mais uma vez, dizendo que os dois têm os mesmos gostos e coisa e tal, lembrando que eles costumavam pedir as mesmas coisas no restaurante. Carlos diz que se lembra, mas pede desculpas à amiga, avisando que não está em seu melhor dia. A enóloga então comenta que imagina que o moço esteja daquela maneira, por causa de Matilde. Se fazendo de vítima, a enóloga diz que se sente muito sem graça em ter causado o problema, pois sabe que a moça não quer nem olhar para a cara do namorado. Carlos diz para a moça deixar a fofoca pra lá, pois acha que as coisas vão se resolver logo. Porém, Priscila joga mais uma de suas cartas e diz que acha melhor ir embora da fazenda, para evitar que o casal tenha mais problemas. A garota logo emenda e, fazendo um carinho no ombro do agrônomo, diz que está dividida, pois também não quer deixar o amigo sozinho com as misturas, principalmente naquele momento em que ele precisa tanto. Carlos admite que a moça está certa, mas alega que a situação deve ser incômoda para ela também, e Priscila afirma, então, que já sabe o que tem que fazer, pedindo ao rapaz que confie nela. Marina finalmente chega em casa e se depara com Antônio, arrumando as coisas do projeto, para levar para Renata, que está esperando por ele na cafeteria. O seminarista pergunta se a médica está bem e ela só responde que está melhor do que nunca. Assim que o padreco sai, a médica liga, marcando um encontro. Nesse meio tempo, Matilde sozinha se lembra dos momentos que passou ao lado de Carlos, inclusive quando ele pediu a mão dela em casamento com um anel de plástico. Priscila aparece, dizendo que precisa falar com a moça naquele exato momento. Matilde diz que está ocupada, e a enóloga agarra a garota pelo braço, dizendo que é muito importante. A empregada se desvencilha das garras da enóloga,
que pergunta a ela se sua presença na fazenda a incomoda, avisando que se esse for o problema, pode ir para um hotel. Matilde, sendo sincera, diz que não suporta a presença da moça ali. A moça, então, joga na cara da noiva de Carlos o seguinte: desde que cheguei aqui, ficou muito claro que você morre de ciúmes, pois não consegue suportar que o Charlie e eu nos gostamos muito. Eu não entendo como pode ser tão insegura, mas como eu não quero provocar problemas para o meu Charlie, eu vou embora. Eu quero o melhor para o Charlie, mas não tenho certeza que você queira o mesmo. Com essa maldição que dizem que você tem e com esse ciúme doentio, acho que só pensa em você mesma e não nele. Pela primeira vez na novela, Matilde fica sem ter o que dizer. Na capital, Regina vai falar com Constanza, que está chateada, pois acha que Inês fez fofoca. No entanto, a fisioterapeuta, que ainda nem teve tempo de trocar de roupa, desde que chegou de viagem, diz à cunhada que ela sabia muito bem o que aconteceria se ela voltasse a ter contato com Corina e a filha dela. A mulher argumenta que não vê nada de mal no que está fazendo, e Regina tenta explicar novamente que a moça chegou através do centro, e é lá que ela deveria estar encontrando ajuda, conforme consta no estatuto da instituição. Não adianta. A mulher não quer aceitar que está errada, mesmo Regina contando que entende a situação, pois, quando montou o centro, depois de ter perdido sua filha, muitas vezes teve que resistir para não se apegar às crianças que chegavam ali. Porém, sabia que, se tivesse cedido, jamais poderia continuar seu trabalho. A socialite tenta novamente se justificar, mas Regina perde a paciência e diz que vai abrir uma exceção, já que a mulher é sua cunhada, e dar alguns dias a ela para localizar Corina e devolver a filha dela. Constanza diz que não tem como localizar a mãe da menina. Regina fica ainda mais apavorada e diz que, se a moça esteve no centro, tem que haver o cadastro dela, com o endereço, telefone e todas as demais informações. Para surpresa e decepção da fisioterapeuta, Constanza diz que não tem nada a respeito de Corina no centro. Sem saída, Regina avisa que vai ser obrigada a denunciar que Amparinho foi abandonada. A socialite implora para a cunhada não fazer isso, afirmando que tem certeza que, em alguns dias, Corina vai aparecer para buscar a filha e tudo vai ser resolvido. Na empresa, Honório resolve contar a Gonçalo o que está acontecendo com Constanza, mas o sujeito não quer acreditar que o que sua irmã está fazendo seja tão grave quanto o cunhado está dizendo. Mas o empresário afirma ao amigo que não contou da missa, a metade, revelando que sua esposa está simplesmente obcecada com a criança e até insinuou que não vai ao casamento de Renata porque não quer se separar da menininha. Gonçalo não tem outra saída a não ser prometer ao cunhado que vai conversar com a irmã e fazê-la voltar à razão. No interior, o plano de Antônio para colher as digitais de Renata sem que a moça perceba vai de vento em popa. Animada, a moça sugere que o nome do projeto seja Deixe Sua Marca, e o seminarista, aprovando a ideia, faz a primeira ficha com as digitais da moça. Algumas crianças ficam curiosas com o que Renata e o seminarista estão fazendo, e a moça explica que está colocando suas digitais numa ficha, pois, se ela se perder, vão conseguir encontrá-la. O garotinho pergunta se ela não está grande demais para se perder, e Renata explica que se tivessem feito aquilo quando ela era uma garotinha, teriam evitado que uma menina ficasse perdida por muitos anos. As crianças decidem colocar suas digitais nas fichas, mas Antônio diz que precisa falar com a mãe deles antes. Nesse meio tempo, Carlos descobre que Priscila está indo para um hotel na cidade. Ela diz que não quer mais causar problemas entre ele e Matilde, porém avisa que o rapaz não precisa se preocupar, pois vai trabalhar na fazenda todos os dias. Marina aparece no hotel onde Saul está hospedado, dizendo que vai ser clara e direta, pois já tomou sua decisão. A médica diz que não vai aceitar a proposta dele, mas sim sua ajuda, pois quer que todos acreditem que ela topou voltar com o ex e foi com ele para a capital. E do nada, Augusto aparece na cafeteria onde Renata está, e ela conta que está ajudando Antônio em uma campanha. O fazendeiro resolve comentar que está feliz por Jerônimo estar livre, e a moça joga na cara do sujeito o seguinte: que bom que você esteja feliz com isso, porque na verdade, o Jerônimo viveu tudo isso por sua culpa. Você, na tentativa de querer limpar seu nome, prejudicou muito outras pessoas e nem sequer isso você conseguiu, não é? Sem graça, o sujeito lamenta ter prejudicado tanta gente e diz que nem sabe se quer seguir com aquilo, mas tudo vai se resolver, pois tem a consciência tranquila. O intragável ainda resolve dizer que as pessoas não costumam perdoar quem tem sucesso e é um vencedor, mas o tempo coloca cada coisa em seu lugar. Jerônimo aparece e, abraçando a esposa, diz: olha, Augusto,
eu achei que não ia concordar com você em nada, mas você tem toda a razão. O tempo coloca cada pessoa em seu lugar. Olha pra mim. Eu tô ao lado da minha incrível esposa e tô tão feliz que até estou pensando em te convidar para o nosso casamento neste final de semana. O que você acha? Saul resolve aceitar a proposta de Marina e ainda diz que está convencido de que sair daquele povoado é o melhor para ela e para os filhos que está esperando. Ajoelhando-se aos pés da médica, Saul garante que, longe dali, a mulher vai se sentir livre. Ela diz que isso é o que mais queria, e por isso, saindo dali, pelo menos não vai ficar se torturando ao ver Jerônimo pela cidade com a esposa. O sujeito resolve pôr mais pimenta no vatapá e diz: pro Jerônimo, essa situação é muito cômoda, pois ele tem tudo ao alcance de suas mãos, pois tem você aqui e a esposa dele também. Mas você precisa pensar primeiro em você. Marina concorda e diz que sabe que se ela estiver bem, os filhos dela também estarão. O sujeito abraça a médica dizendo que é isso que ele esperava dela, e os dois combinam de ir embora no próximo final de semana. Na cafeteria, a troca de farpas entre Jerônimo e Augusto continua. Renata conta que o tribunal eclesiástico decidiu não anular o casamento dos dois no religioso, e portanto, os dois permanecem casados pelas leis de Deus, e agora vão estar novamente casados também pela lei dos homens. Augusto vai embora indignado, e assim que o cara sai, Jerônimo confessa à esposa que adorou dar uma sacaneada no rival. Antônio retorna à mesa, e os dois contam a Jerônimo que a campanha está indo muito bem e tudo mais. Porém as crianças aparecem novamente, acompanhada de vários amiguinhos, que também querem participar do projeto. Na Bonita, Carlos agradece a Priscila pelo que ela está fazendo. Porém, a Chatonilda resolve dar um conselho e diz: eu sei que a Matilde é a mulher que você ama, mas você acha mesmo que vai aguentar que ela comande a sua vida desse jeito? Olha, agora você está apaixonado, mas pode ser muito cansativo aguentar os caprichos da sua futura esposa o resto da vida. O moço tenta explicar que Matilde não é assim. Porém a cacatua continua falando e diz: talvez porque ela nunca tivesse visto você perto de outra mulher. E não tô falando isso só por mim. Mas isso te limita em ter amigas e até mulheres como colegas de trabalho. Me desculpe, Charlie, mas se você não impuser um limite, vai ter que aguentar o ciúme e a insegurança da Matilde para sempre. Hermínia aparece dizendo que o táxi chegou e a enóloga avisa que vai se instalar no hotel e retorna para a fazenda mais tarde. No povoado, Jerônimo dá um jeito de chamar Antônio de canto e elogia a ideia do seminarista, para Renata não suspeitar de nada. Porém, o seminarista diz que pensa em levar à frente a campanha no povoado e em todas as cidades que quiserem se juntar à iniciativa. Ele ainda diz que vai dar um jeito de mandar as digitais de Renata naquele mesmo dia para a capital. Enquanto isso, Carlos vai falar com Matilde e diz à moça que, por causa dela, Priscila foi embora da fazenda, por ter bom senso e colocar um ponto final naquela situação incômoda. O rapaz admite que deveria ter contado à noiva que os dois foram namorados no passado, mas isso não significa que ela tenha direito de duvidar dele, pois o moço nunca deu motivos para isso. Chateado, o agrônomo avisa que não vai deixar que a moça interfira em suas amizades ou em seu trabalho, deixando claro que ou ela confia nele e para com as besteiras, ou é melhor mesmo os dois terminarem tudo. Padre Severino chega em casa e Marina diz ao tio que tomou uma decisão sobre seu futuro. A médica avisa ao sacerdote que aceitou a proposta de Saul, pois percebeu que a chegada dele ao povoado não poderia ser mais oportuna. O religioso diz que não vai respeitar aquela decisão da sobrinha, que está prestes a cometer uma loucura. Porém, a moça diz que o apoio de Saul durante a sua gravidez é exatamente o que ela precisa, mas Severino lembra que o cara já fez a moça sofrer muito no passado. Mesmo assim, Marina não muda de ideia e afirma que o ex mudou, dizendo que tem certeza que ela e os filhos vão estar bem na companhia do rapaz. O pároco chega a dizer que está errado se apoiar em alguém por solidão e desamparo, mas não adianta. Marina diz que já tomou sua decisão e não vai voltar atrás, comunicando ao tio que vai partir no final de semana e não pretende voltar nunca mais. Na empresa, Adriana entrega a Matias o relatório financeiro dos clientes que precisam ser cobrados e Roberta se oferece para ajudar. Matias explica que geralmente quem faz isso é o departamento de contabilidade da empresa, mas a moça diz que não tem quase nada para fazer na empresa e não custa nada ligar e pedir aos clientes que acertem suas dívidas. O rapaz, então, resolve dar uma oportunidade para a ex-mulher e dá a ela todas as recomendações. No meio da conversa, Adriana resolve perguntar se, com a viagem dos pais, a moça não se sentiu meio sozinha na mansão.
Roberta diz que não, pois está acostumada, já que mora lá a vida toda. Matias começa a rir, pois sabe onde Adriana quer chegar. Ela continua questionando a garota, que conta que não costuma sair muito e prefere ficar em casa vendo filmes. Adriana então quer saber qual a película que Roberta assistiu no dia anterior, e ela responde que na noite anterior estava muito cansada e acabou dormindo logo depois de chegar em casa. Assim que Roberta deixa a sala de Matias, Adriana diz ao noivo que a moça está mentindo novamente. Nesse meio tempo, Antônio liga para Isidro e conta que já tem as digitais de Renata, e foi mais fácil do que pensou, prometendo que vai mandar tudo no dia seguinte, pelo correio. Regina chega ao centro e conta a Inês que Constanza disse a mesma coisa que já tinha dito antes, e por isso não teve coragem de pegar Amparinho. A mulher conta que a cunhada tem prazo até o final de semana para devolver a menina à mãe e, se isso não acontecer, vai informar as autoridades sobre o abandono da garotinha. Preocupada, Inês diz à amiga que as duas não podem correr aquele risco. Regina diz que sabe disso e pede à mulher que procure a documentação de Corina o mais rápido possível, pois ela mesma vai tentar localizar a mulher. No interior, Severino vai ver Saul e exige que o rapaz se afaste de sua sobrinha e desapareça da vida dela para sempre. Mas o sujeito diz que a médica está muito crescidinha para que o tio resolve se meter na vida dela daquela maneira. Mas o sacerdote não tem medo e manda o sujeito voltar para o buraco de onde saiu, pois não vai medir esforços para defender a felicidade de sua sobrinha. Os dois discutem, porém Saul, mandando o religioso embora, avisa que é tarde demais, pois ele e Marina já decidiram iniciar uma vida juntos novamente. Renata e Jerônimo chegam à fazenda e percebem que Carlos não está bem. O moço conta que Priscila saiu da fazenda por causa de Matilde, pois não queria criar mais problemas com a moça. Carlos pede para ter um particular com Jerônimo no escritório, enquanto Matilde, em seu quarto, chora, contando para Manuela que acha que agora seu noivo se chateou de verdade. A cozinheira diz à moça que ela precisa deixar de ser tão caprichosa e briguenta, se não quiser perder o rapaz para sempre, e ela precisa aceitar que, dessa vez, exagerou. Para completar, a mulher diz a Matilde que ela precisa acreditar que é tão importante para Carlos, que o rapaz a colocou acima da família dele. Porém, avisa que, se ela não se sente segura desse amor, precisa pensar bem se será capaz de ser feliz com o agrônomo. No escritório, Jerônimo descobre que foi Priscila quem quis ir embora da fazenda. Carlos diz que a enóloga só fez isso porque Matilde a obrigou a tomar aquela decisão. Linhares quer saber o que vai acontecer a partir daquele momento e o rapaz explica que vai continuar trabalhando com a amiga. Priscila aparece e resolve ouvir a conversa da janela, escondida para não ser vista. Jerônimo diz que não está falando de trabalho, e sim da relação que o amigo tem com Priscila e com Matilde. O rapaz jura que não tem relação nenhuma com a enóloga, porém Jerônimo alega que tem certeza que a mulher mexeu com ele. Finalmente, Charlie admite que voltar a ver a ex-namorada realmente o deixou balançado, pois, ao relembrar o que os dois tiveram, sentiu uma certa nostalgia, mas se enganou ao pensar que já tinha superado a relação. A nojenta, da janelinha, acaba concluindo que ainda pode ter esperanças em reconquistar o velho e bom Charlie. Nesse meio tempo, Augusto procura por Alzira para pedir desculpas por sua estupidez, quando a moça foi à Cruz do Amor para pegar o salário do falecido marido. O sujeito diz que vai mandar Aníbal entregar o dinheiro para ela, além de uma grana a mais, mas a campesina não quer aceitar. Só que o fazendeiro insiste, e vendo que realmente precisa de dinheiro, a moça acaba aceitando o pagamento. Enquanto isso, Severino vai à Bonita falar com Jerônimo, e diz que precisa contar algo muito importante sobre Marina, se desculpando com Renata por tocar naquele assunto. A moça diz que não tem problema, e o padre explica que a sobrinha tomou a decisão de deixar a cidade com um sujeito que a enganou, e a fez sofrer muito há algum tempo, e só Linhares pode impedir que a médica faça essa loucura. Na Cruz do Amor, Aníbal encontra Saul na sala, e diz que seu pai saiu, e não sabe que horas volta. Mas, nesse ínterim, o fazendeiro aparece e pergunta o que o sujeito está fazendo em sua casa. Saul explica que precisa falar com o comparsa e é urgente. Os dois vão para o escritório, mas Aníbal percebe que tem algo errado. Na Bonita, Jerônimo diz que não pode acreditar que Marina queira voltar para a capital com Saul. Renata quer saber de quem se trata, e antes que o marido responda, Severino conta que o rapaz é um ex-namorado da médica, que destruiu o coração dela e agora apareceu, dizendo que está mudado. O sangue da moça começa a subir com aquele papinho mais ou menos, e ela resolve dizer que, independente de qualquer coisa, os dois precisam respeitar a decisão da doutora. Porém, Jerônimo diz que, apesar de concordar com a esposa,
aquela situação envolve os filhos dele também. O padre dá razão ao investidor e diz que se Linhares não interceder, os filhos dele poderão crescer junto a um salafrário e não podem permitir que isso aconteça. No escritório da Cruz do Amor, Augusto lembra a Saul que os dois combinaram que não poderiam ser vistos juntos. Porém, o Patife, dizendo que foi mal, diz que como ele já esteve na fazenda antes, não sabia que sua presença ali iria incomodar. Augusto então conclui que o rapaz foi fazer ali deve ser muito importante e pede para o sujeito desembuchar de uma vez. O cara conta que as coisas entre ele e Marina iam muito bem, pois a mulher até topou ir embora com ele da cidade. Só que o tio da moça foi procurar por ele, e aí as coisas começaram a se complicar. Do lado de fora, Aníbal escuta tudo. Curioso, Duran quer saber o que o pároco queria com Saul, e o indivíduo conta que o religioso foi exigir que ele deixasse Marina em paz. Saul diz que não deu a menor bola pro velho, mas acha que se ele continuar se metendo, pode estragar os planos dos dois. Do lado de fora, Aníbal fica ainda mais curioso. Augusto responde ao comparsa que a intromissão de Severino pode acabar beneficiando os dois. O médico alega que achava que o cúmplice queria que Marina fosse embora da cidade. O fazendeiro diz que continua querendo e ela vai, mas a questão agora é em que condições a médica deixará o povoado. Na Bonita, Jerônimo acaba se comprometendo com o padre e promete conversar com Marina, mas deixa claro que não garante que possa convencer a mulher a ficar no povoado. O padre vai embora e Renata começa a falar. Com cara de brava, ela diz: "Para começar, se é verdade o que ele disse, você não tem direito de exigir nem pedir absolutamente nada a Marina, Jerônimo. Eu sei que são seus filhos, mas são os filhos dela também. E se eu estivesse no lugar dela, faria exatamente o mesmo e sairia daqui. Você não está vendo o que está acontecendo, Jerônimo? Ela é a outra. Não deve ser nada fácil para ela te ver comigo, Jerônimo. E além do mais, ela está apaixonada por você. Você não enxerga? Eu entendo que ela queira sair daqui. Isso é normal." Jerônimo avisa que não pensa em renunciar aos seus filhos. Renata fica ainda mais furiosa e pergunta qual a parte que ele não entendeu, pois ninguém falou sobre renunciar a nada. A moça então respira fundo e diz a Jerônimo que ele tem que começar a aceitar a ideia de que a vida não vai ser como ele estava planejando ou como ele sonhou. Jerônimo diz, então, que, de qualquer forma, não vai permitir que os filhos dele sejam criados por um bandido. Renata pergunta se ele conhece o tal Saul. Jerônimo diz que não, mas conta que Antônio disse a ele que Severino estava muito preocupado com esse cara porque ele é uma péssima pessoa e já fez muito mal à médica. E Jerônimo caga pela boca novamente quando diz: "Olha aqui, você acha que eu vou permitir que um bandido crie os meus filhos? Que um bandido maltrate meus filhos? Acho até estranho que você me diga isso, porque você viveu essa mesma experiência com Josefina, não é verdade?" Renata fica simplesmente sem palavras. Carlos vai até o laboratório e encontra Priscila, que quer saber se o rapaz já se acertou com Matilde. Ele diz que não, mas também não quer falar sobre o assunto. Na casa grande, Renata toma fôlego e mantém sua posição, dizendo que ninguém deveria interferir na vida da médica e respeitar a decisão que ela tomou, pois não acredita que Marina seja tão boba a ponto de se deixar enganar 2 vezes pelo mesmo sujeito e, se ela já decidiu ir, então é só deixar ela ir. Nesse meio tempo, Matilde vai até o laboratório tentar fazer as pazes com Carlos. Priscila vê a moça na porta e se atira para cima do moço. Matilde vai embora chorando e não vê que o rapaz acabou evitando os carinhos da enóloga, deixando claro que os dois não podem misturar o pessoal com o profissional. Enquanto isso, Aníbal vai até a sala de esgrima treinar. Augusto aparece, dizendo que percebeu que o rapaz gosta muito daquele lugar. O moço responde que se sente seguro ali e coisa e tal, mas resolve perguntar quem era o sujeito que foi procurar pelo pai. Duran diz que era um sócio, mas muda de assunto e diz que tem um equipamento que gostaria de dar ao rapaz para treinar. Tirando a espada das mãos do rapaz, o fazendeiro encosta a lâmina no ombro do moço e diz que precisa que ele vá à Bonita entregar um dinheiro a Alzira e aproveitar para ver a menina que ele está namorando. Aníbal curte a ideia, mas resolve comentar que não sabe como o pai consegue mudar de humor tão rápido, pois quando viu o cara que estava esperando por ele, ficou irritado e agora está como se nada tivesse acontecido. Furioso, Augusto aponta a lança para o filho, que corre para pegar outra para se defender. Enquanto golpeia o rapaz, ele diz que não tem por que dar explicações, mas dessa vez vai dar e conta que aquele homem foi dar a ele uma ótima notícia. O sujeito então coloca a lâmina no pescoço de Aníbal e, tirando a espada do rapaz, atira tudo no chão,
dizendo para ele o seguir até o escritório para que possa lhe dar o dinheiro da esposa de Ezequiel. Nesse meio tempo, Saul liga para Marina e conta a ela que Severino foi falar com ele, mas deixou claro que os dois vão sair juntos da cidade e recomeçar uma vida na capital, pois, afinal de contas, aceitou ajudá-la, e é isso que está fazendo. Na Bonita, Jerônimo vai ao quarto falar com Renata e pergunta se ela está passando mal. A moça responde que está com um pouco de dor de cabeça e quer saber o que o marido deseja. Ele volta a falar no assunto Marina, e a mulher, antes que a discussão comece novamente, avisa que tenta entender o esposo, mas não muda de ideia, pois a médica é mãe das crianças e também tem direito a dar sua opinião. Enquanto isso, na empresa, Roberta vai à sala de Germano e enche o cara de beijo, mas a mulher do cara aparece e, por um triz, não pega o amasso dos dois. Gema diz que foi buscar o marido para almoçar e depois quer que os dois passem a tarde juntos. O tiozão diz que não vai dar e coisa e tal, mas ela joga na cara do sujeito que eles têm um trato, pois ela concordou em dar o dinheiro para ele investir nas empresas Monterrubio, em troca de que ele dedicaria seu tempo todinho só para ela e espera que ele cumpra o acordo literalmente, reclamando que ele chegou muito tarde em casa no dia anterior. Depois de ouvir tudo, Roberta resolve se retirar. Gema adverte ao marido dizendo que não quer problemas, e é melhor ele se comportar direitinho ou vai tirar dele o brinquedinho novo. Em sua sala, Roberta pensa em voz alta e diz que não sabe como o amante aguenta ficar com aquela velha decrépita. O celular da garota toca e ela fala com o aparelho dizendo: "Ah, querido, você acha mesmo que vou te atender? Você está aí com a sua mulher, então você que aguente e fique com ela." O telefone toca de novo, e outra vez, a garota fala com o aparelho dizendo: "Espero que entenda que não vou te atender para ver se assim você me valoriza, idiota." Lendo os jornais, Roberta acaba descobrindo que Selena e Diego vão se casar. A moça fica morrendo de ódio e amaldiçoa o casal. Nesse meio tempo, em Enseada, Jerônimo vai à casa paroquial falar com Marina. Ele diz que ficou sabendo que a médica pretende sair da cidade com o ex-namorado dela. A moça começa a rir e diz que com certeza foi seu tio quem contou tudo. Linhares diz que sim, mas avisa que não pode deixar que ela vá embora com aquele sujeito, pois não o agrada que seus filhos sejam criados por uma pessoa como Saul. Antônio chega à casa paroquial e decide escutar a conversa, escondido. Marina acaba repetindo as palavras do salafrário do ex, e diz a Jerônimo que a situação está muito cômoda para ele, pois tem a mãe dos filhos e a esposa ao alcance de suas mãos. Linhares diz que não se trata disso e quer que ela recomece sua vida, mas ao lado de um bom homem. Marina deixa claro que essa decisão é dela e de mais ninguém, e diz que pensou que o homem certo fosse ele, mas se enganou. Por isso, não vai permitir que o cara controle sua vida e deixa claro que a mãe de seus filhos e a esposa dele não podem ficar juntas no mesmo lugar. Para a surpresa de Jerônimo, a médica manda ele escolher entre Renata ou ela e os filhos. Severino chega em casa e pega Jerônimo conversando com Marina, como os dois haviam combinado. A médica, furiosa, diz ao tio que já sabe que foi ele quem mandou o investidor ir falar com ela. O sacerdote resolve se retirar, dizendo que, pelo visto, chegou na hora errada. A mulher diz ao padre que não saia, pois está esperando uma resposta de Jerônimo, pois, se ele quiser saber dos filhos, terá que ir aonde também a convenha, esperar que as crianças nasçam e que ela esteja pronta para que ele os conheça. Antes disso, não. Jerônimo, sem ter o que dizer, avisa que é melhor terminar aquela conversa em outro momento e vai embora. Sozinha com o tio, Marina avisa a ele que não adianta o que ele fizer, não vai mudar de opinião. Severino vai atrás de Jerônimo, que diz que fez tudo o que pode e que se sente muito mal, por não poder fazer nada. Na capital, Gonçalo vai falar com Constanza, que apresenta Amparinho ao irmão, dizendo que a criança veio para mudar sua vida, mas ninguém quer entendê-la. O homem tenta, de todas as formas, fazer com que a irmã entenda aquela situação e os problemas que ela está se metendo, mas não adianta nada. O cara chega a implorar para que a socialite não se apegue mais à criança, que mais cedo ou mais tarde vai embora, pois assim ela sofrerá menos. No manicômio, Josefina diz a Branca que as duas vão dar sua primeira saída naquela noite, pois soube que Gonçalo e Regina já voltaram da lua de mel e acha que aquele é o momento ideal para deixar seu ex-marido viúvo. Branca diz que não é assassina, mas a Bruaca avisa a comparsa que as duas estão no rolo juntas, e assim como ela ajudou a mulher com seu dinheiro a se vingar de Constanza, agora vai ajudá-la a acabar com Regina. Assustada, Branca alega que o plano de Josefina é muito perigoso, mas a mulher não quer saber e diz: "Olha, quando a gente tem coragem, nada é perigoso."
Esse mundo é dos valentes, não dos covardes. Por isso, queridinha, você tem até a meia-noite para encontrar essa coragem, tá certo? E dá 2 tapinhas na cara da falsária. Enquanto isso, no interior, Aníbal aparece na Bonita e encontra Alison, dizendo que foi até lá na caminhonete do pai que emprestou o carro, pois na verdade, ele foi levar um dinheiro para Alzira, porém, estava com muitas saudades da moça. Manuela aparece e pega os dois se beijando. Ela chama a atenção da neta e pede para ficar sozinha com a moça. Antes de ir, o moço assume toda a responsabilidade pelo beijo e diz que está levando a mocinha muito a sério. Mas, quando fica sozinha com a neta, a cozinheira quer saber o quanto a menina gosta do rapaz. Sorrindo, Alison diz que gosta muito de Aníbal. Na capital, Karina diz a Lázaro que está com saudades da fazenda e o rapaz diz que está sentindo a mesma coisa. Os dois então resolvem antecipar a volta da lua de mel e regressar para o interior. Na Bonita, Renata está em seu quarto, ansiosa, por causa da conversa que está rolando entre o marido e Marina. A moça se pergunta se ela está daquele jeito agora, imagina como estará quando as crianças nascerem. De repente, Renata começa a passar mal, mas não sabe por quê e decide tomar um chá. Porém, antes de sair do quarto, corre para o banheiro para vomitar. Segundos depois, a moça vai até a cozinha e escuta a conversa das mulheres. Ela resolve entrar e saber o que está acontecendo. Matilde conta que Alzira foi até a fazenda de Augusto buscar o salário de Ezequiel e ele a tratou super mal. Porém, quando vai contar o resto, Aníbal aparece e cumprimenta Renata com um beijo e um abraço, dizendo que foi levar um dinheiro para Alzira, mandado por seu pai. E enquanto do lado de fora, Manuela dá a maior força para o namoro da neta, mas avisa a menina que o romance pode ser passageiro. Dentro de casa, Aníbal conta a Renata que está se dando melhor com o pai, mas Augusto não reconhece a paternidade. Renata aproveita a oportunidade para convidar o rapaz para seu casamento que vai rolar no dia seguinte e diz que até Augusto foi convidado por Jerônimo. Manuela aparece com a neta e diz à patroa que as crianças precisam dizer uma coisa e conta que Alison e Aníbal são namorados. Renata fica feliz da vida, mas Aníbal diz que precisa ir embora, para não ficar muito tarde, se colocando à disposição para conversar com Manuela, no dia seguinte, se ela quiser. A noite cai na capital, e na mansão, Roberta pergunta ao pai onde está Regina. Ele diz que a esposa está no escritório, falando por telefone com Renata. Regina aparece e diz à família que Renata concordou que eles levassem o vestido dela para o casamento. Roberta se mete e pergunta como a irmã iria casar sem ter um vestido. A fisioterapeuta explica que as coisas foram meio corridas e não deu tempo para comprar um, além de que, onde ela mora, não existem opções. Para aumentar ainda mais a inveja de Roberta, Gonçalo diz à esposa que no dia seguinte, bem cedo, os dois podem sair para comprar um vestido para a moça. Regina aproveita para comentar que viu no jornal que Selena e Diego vão se casar e pergunta por que Roberta não disse nada. A moça conta que também soube pelo jornal, pois ela e Selena não são amigas há muito tempo. Gonçalo resolve mudar de assunto e diz que conversou com Constanza, mas não sabe se conseguiu convencer a irmã a ir ao casamento de Renata. Roberta pergunta se a tia está com algum problema e Regina explica que ela levou para casa uma das crianças do centro. Nesse meio tempo, Constanza diz a Honório que Gonçalo foi falar com ela e a fez ver que não tem por que deixar de ir ao casamento de Renata. O cara fica todo felizão com a decisão da esposa, mas a bomba ainda está por vir. É que Constanza decidiu levar Amparinho junto com a família para a fazenda. Honório pira. O sujeito briga com a mulher e diz que ela não pode levar a criança para lugar nenhum, pois a menina não é filha dela, e além do mais, no aeroporto, vai ter que apresentar documentos que não tem, da garota. A mulher diz que não concorda em deixar a bebê com uma enfermeira como o marido sugeriu, mas ele afirma que não entende a esposa, pois, se a mãe da criança não se importou em deixar a filha com uma estranha, porque ela iria se importar em deixar a menina com uma pessoa qualificada para cuidar dela. Os dois brigam feio e Honório finalmente diz que está cansado de discutir, mandando a mulher fazer o que achar melhor. Roberta, que já está em seu quarto folheando uma revista, recebe uma ligação de Josefina e diz que está muito ocupada. Porém, a mulher diz que espera que a filha não esteja muito ocupada no dia seguinte, pois precisa que ela vá até o manicômio. A garota avisa que não pode, pois toda a família vai para a fazenda para o casamento de Renata e Jerônimo. Do outro lado da linha, a mulher fica surpresa com a notícia, mas pergunta se vai todo mundo pro interior. A moça conta que acha que sua tia Constanza não vai, e Josefina quer saber por quê. Roberta conta que a socialite brigou novamente com o marido, porque levou a filha de uma desconhecida, que apareceu no centro de Regina, para a casa dela.
Josefina fica feliz com a notícia e diz à filha que, então, se comunique com ela quando voltar. No manicômio, Josefina avisa a Branca que tudo está saindo como planejaram. E no dia seguinte, a felicidade de Constanza vai acabar. Na Bonita, Jerônimo conta a Renata que ela tinha razão e não pode convencer Marina a não ir embora. Ele ainda diz que a mulher avisou que ele não vai poder acompanhar a gravidez nem ver os filhos, enquanto ela não decidir. O casal nota que Carlos está triste. O rapaz conta que, com a partida de Priscila, ele achou que Matilde estaria sentada ali com ele naquela mesa e os dois iriam retomar a relação, mas não foi isso que aconteceu. Dizendo conhecer muito bem a noiva, o rapaz diz que a coisa é bem mais séria do que parece e resolve se retirar. Na Cruz do Amor, Aníbal janta com o pai que quer saber se Renata viu quando ele entregou o dinheiro a Alzira. O rapaz diz que sim, porém o fazendeiro insiste em saber se ficou claro para a moça que foi ele quem mandou. O rapaz, mais uma vez, confirma que sim, e inclusive afirmou para Renata que foi ele quem mandou entregar. Porém, Aníbal comenta que achou estranho saber que Renata vai se casar no dia seguinte, pois achou que Jerônimo já era marido da moça. Augusto explica que o casal chegou a se divorciar e agora vai se casar novamente. Aníbal então diz ao pai que Renata o convidou para o casamento e quer que ele vá com o fazendeiro. Augusto pergunta ao filho se ele quer ir e o rapaz diz que faz questão. O homem então avisa que no dia seguinte vai comprar um terno para o rapaz e os dois vão juntos à cerimônia. No dia seguinte, Constanza decide ficar em casa com Amparinho, enquanto a família vai viajar para o interior. Antes de partir, Matias diz a Tinha que acha que ela está cometendo um erro. Nesse meio tempo, Roberta atende uma ligação de Germano e diz a ele que agora o sujeito encontrou tempo para ela. Ele se desculpa, dizendo que ligou para ela durante todo o dia anterior, mas ela não atendeu as chamadas. Roberta diz que não queria atrapalhar, pois sabia que ele estava muito ocupado com a esposa. O cara então resolve perguntar se os dois podem se encontrar naquela noite, porém a moça diz que não vai dar, pois a família vai viajar para a fazenda, para o casamento da irmã. Gonçalo e Regina voltam para a mansão, depois de comprar o vestido de Renata. Honório aparece e diz que Constanza decidiu não ir ao casamento e a turma resolve partir em viagem. Enquanto isso, Josefina liga para as autoridades, disfarçando a voz, e diz que tem informações sobre uma menina sequestrada que se chama Sandra Ortiz e que a garota estava escondida no centro, a esperança de Regina. Ela diz ainda que agora, a garota está com uma tal de Constanza Monterrúbio, na casa dela. Josefina continua fazendo seu teatro ao telefone, contando em sua denúncia anônima que o centro pertence a Regina Monterrúbio e ainda dá o endereço de Constanza. Depois que a comparsa desliga o telefone, Branca cai na gargalhada e diz que queria ver a cara de Constanza por cometer a estupidez de ter um coração tão mole. Branca sugere que as duas aproveitem para dar uma voltinha pela cidade naquela noite, pois Leandro já recebeu o dinheiro do passe livre das duas. Mas Josefina explica que isso seria uma besteira, pois, quando se dá um golpe daquela natureza, é melhor permanecer na retaguarda. Branca insiste e Josefina diz que não, mas a mulher avisa a megera loira que ela não é sua escrava e as duas são iguais. Porém, quando fica sozinha, Josefina comenta consigo mesma: "Ai, que idiota! Essa cretina acha mesmo que é igual a mim." Nesse meio tempo, na Bonita, Renata resolve conversar com Matilde sobre a relação dela com Carlos e quer saber se realmente os dois não vão mais reatar o noivado. A garota explica que está confusa, pois sua cabeça diz que não tem volta, mas seu coração pede que ela diga a Carlos que morre de amores por ele. Renata, então, diz que naquele momento, o coração da moça tem razão, e ela deve correr para os braços do rapaz, dizendo que quer voltar para ele. No escritório, Jerônimo pergunta ao agrônomo como está a sua confusão de sentimentos. O rapaz diz que é mais ou menos igual à história dele com Marina, prometendo que vai insistir com Matilde, mas ela não está ajudando em nada. Linhares resolve confessar que não conseguiu dormir direito à noite, pensando exatamente em como vão ficar as coisas entre ele e a médica, depois que ela decidiu sair da cidade com o ex-namorado. Carlos diz para Jerônimo conversar com Saul, mas o rapaz diz que não tem nenhum direito de fazer isso, pois não tem relação nenhuma com a doutora e ela é simplesmente a mãe de seus filhos. Nada mais. Porém, Linhares diz que já se sente unido às crianças, que ainda não nasceram, e por isso está sendo tão difícil para ele aceitar que seus filhos vão ficar com o tal Saul. Ele conta que vai tentar falar novamente com Marina, mas da última vez que conversaram, a médica impôs uma condição impossível, pois o mandou escolher entre Renata e ela e as crianças.
Jerônimo, preocupado, diz que não sabe como vai levar adiante a sua vida, sabendo que nesse mundo tem duas criaturas que carregam seu sangue, sem saber se elas estão bem ou não. No centro do povoado, Augusto vai comprar o terno para o filho e ajuda o rapaz a escolher o que precisa na loja. Augusto recebe uma ligação de Saul, dizendo que já está do lado de fora, esperando por ele. O fazendeiro entrega ao comparsa as passagens de avião e o telefone de Jerônimo, enquanto Aníbal, de dentro da loja, observa todos os movimentos do pai. Depois de acertarem os detalhes, Duran diz ao cúmplice para fazer a sua parte, que ele cuide do resto e quer ser informado de cada movimento, pois a coisa tem que acontecer naquele dia, ou nunca mais. Aníbal sai da loja, mas resolve se esconder para ouvir melhor a conversa. Saul cobra o restante de seu dinheiro e Augusto avisa que ele vai receber tudo quando terminar o serviço. O fazendeiro se vira e dá de cara com o filho. Desconfiado, ele pergunta o que o rapaz está fazendo ali. Aníbal diz que só foi avisar que já escolheu as roupas e agora é só passar o cartão. Porém, não deixa de ter quase certeza de que o pai está aprontando alguma coisa. Na capital, Constanza continua com a bebezinha no colo quando o telefone toca. É Inês, querendo saber como a socialite está. Ela conta que está cuidando de Amparinho em casa e diz que imagina que a mulher já deva ter falado com Regina. Inês, então, responde que, como a mulher sabe, ela tem que contar tudo o que acontece no centro para a fisioterapeuta e afirma que está totalmente convencida que isso é o melhor a ser feito. Constanza perde a paciência e pergunta o que Inês quer. Ela pergunta se a socialite já tem alguma notícia de Corina, pois o endereço que ela deixou no centro não está correto, contando que está com o marido no local onde a moça disse que morava e ninguém a conhece. Na Bonita, Priscila chega para trabalhar e quer saber se Carlos já reatou seu namoro com Matilde. O rapaz diz que não e nem sabe se isso vai acontecer. A enóloga, então, se fazendo de coitada, diz ao moço que tem uma coisa para contar e explica que não disse nada antes porque achava que os dois iam reatar o noivado. Mas, se não é assim, não quer se arrepender de não ter dito nada. Do nada, a moça confessa que levou muito a sério o que os dois fizeram um ao outro na faculdade. Carlos alega que durante todos esses anos, ela nunca entrou em contato com ele, mas a mulher argumenta que não fez isso porque não acredita em namoro à distância. Porém, quando ele ligou e pediu que ela fosse para a fazenda, tudo veio à tona de novo, e se deu conta que continua o amando. O agrônomo tenta sair fora da situação, mas a moça pega ele de jeito e diz: Carlos, olha para mim. Mesmo que diga que está apaixonado pela Matilde, você ainda sente algo por mim. Não sei se é muito ou pouco, mas sei que você sente. Você consegue negar isso olhando nos meus olhos? Bem na hora, Matilde chega e pega os dois juntinhos. Priscila vê a chegada da garota e lasca o maior beijão no seu Charlie. Matilde sofre com o que está vendo e decide ir embora sem dizer nada. De volta ao centro, Isidro quer saber o que a esposa pretende fazer. Ela diz que vai seguir o conselho do marido e deixa que Regina decida como resolver o assunto sobre Constanza. Isidro vai embora, dizendo que tem muito o que fazer, mas, segundos mais tarde, Inês recebe a visita da polícia, procurando por Regina. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Constanza recebe a visita das autoridades, dizendo que receberam uma denúncia anônima, a acusando de ter roubado aquela menina. A mulher se defende, dizendo que foi a mãe da garota quem deixou a criança com ela. O oficial de justiça quer saber, então, onde pode localizar Corina e a socialite diz que não sabe. O oficial, então, manda a assistente social pegar a garotinha e Constanza recebe voz de prisão pelo roubo da bebezinha.